Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alvarinho novamente falando com vocês e eu gostaria de conversar sobre os principais erros que nós podemos cometer quando estamos começando na arte do bonsai. Então vamos lá. Erro número 1, rega. Normalmente, quem está começando, e aí eu não diria exatamente a arte do bonsai, quem está começando a cultivação de plantas, por se tratar de uma rotina nova no seu dia a dia, é comum, pode acontecer, que a pessoa esqueça de regar a planta 1, 2, 3 dias, às vezes vai viajar a trabalho ou está numa semana bem tumultuada e como aquilo é uma coisa muito nova na rotina da pessoa, ela acaba esquecendo de regar. Tanto o excesso de água quanto a falta de água, né, os dois extremos, podem matar a sua planta. Mas, via de regra, a falta d'água é a mais crítica, e principalmente para algumas plantas. Algumas plantas toleram muito mal a ausência prolongada de água, né? Existem algumas coníferas e principalmente alguns juníperos que toleram muito mal a total ausência de água em determinados períodos do ano. Quando eles entram em dormência, tudo bem, eles realmente vão ter um consumo muito menor. Aqui, por exemplo, quando a temperatura cai abaixo de zero, a água congela, né? A gente tem a neve, por mais que se mantenha a umidade, eles conseguem absorver parte dessa umidade, eles não têm tanto consumo de água. Mas durante outras épocas, dependendo da temperatura do ambiente, eles vão tolerar muito mal, ou vão tolerar muito pouco a falta de água e podem morrer muito rapidamente. Eu até comentei isso num outro vídeo com relação ao cuidado de não se regar, de não se colocar muita água, porque isso pode apodrecer as raízes, mas também de não deixar faltar água, né? Que a gente pode matar a nossa planta por falta de hidratação. Então, a falta de água é um dos principais motivos de plantas que morrem, né, com iniciantes. Ou às vezes até uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, mas porque precisou viajar, foi tirar férias e acabou esquecendo de deixar aquela planta sob os cuidados de alguém. O excesso de água, por mais que mate, demora um tempo maior, via de regra a planta vai mostrar sinais, né, nas folhas, de que ela está passando por algum problema, então é mais fácil de corrigir, porque você simplesmente para de colocar, se as raízes não tiverem apodrecido, né, por completo, você para de colocar água e ela volta a se recuperar. A falta de água normalmente é muito mais crítico e se a planta morrer, se ela secar, você não recupera mais. Segundo grande erro é você começar um bonsai através de sementes. Opa, peraí. Aí você pode me perguntar, poxa, Alvarinho, mas como assim? Você todo mês sorteia sementes, né? Sementes de árvores que são utilizadas no bonsai. E você está me dizendo que começar um bonsai através de semente é errado? Se for o seu primeiro bonsai. Por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, porque parte da experiência em você ter um bonsai, né, toda a experiência no entorno de um bonsai faz parte do hobby, né? Então você regar diariamente, ou se não for necessário, mas dentro da frequência necessária, o processo de adubação, poda, né? Poda de folhas, de ramos, poda de raízes, aramação, né? O estilo que você, né, vai dar para a sua planta, enfim, tudo isso é parte do processo de se desenvolver um bonsai. E quando você começa, se a sua primeira árvore, você estiver começando através de uma semente, até que aquela árvore cresça, se desenvolva, para que você possa começar a fazer alguma coisa, demora muito tempo. Então parte daquela experiência agradável que você teria com uma planta um pouco mais madura, e aí eu não estou falando que necessariamente tenha que ser um pré-bonsai ou uma árvore já muito desenvolvida, não, mas que tenha um tamanho mínimo para que você possa curtir um pouco disso tudo. É legal
plantar uma árvore através de semente, você desde o início começar a dar a forma, o direcionamento que você quer, é show de bola, assim, é muito legal, eu adoro. Mas assim, para a tua primeira árvore, isso pode ser desanimador, você pode acabar gerando um problema maior, né? Porque isso vai acabar te gerando o que vem a ser o terceiro grande erro, que é a ansiedade, que eu também já comentei em outro vídeo. Quando a gente está muito ansioso, né, a planta lá, às vezes ela nem precisa, mas a gente já quer tacar adubo, quer aramar, quer dar movimento, quer podar, quer tirar a raiz, quer fazer um monte de coisa, e não está na hora de fazer isso, ou não é o momento certo ainda, né, não é a estação do ano certa para aquela determinada intervenção naquela espécie, e a gente acaba atrasando o desenvolvimento da planta, em alguns casos a gente perde até a planta. Então, eu acho que isso está um pouco ligado, se você já tem outras plantas, pô, beleza, aproveita aquelas espécies que são mais difíceis ou mais caras, adquire a semente, que é bem mais barato, e começa. Legal. Agora, a primeira, isso pode te desanimar um pouco. Ou, como eu falei, desenvolver um excesso de ansiedade, que é o terceiro grande problema, o erro, enfim, que eu vejo quando e eu era muito ansioso no início, né? Eu mal comprava uma muda de supermercado e já queria aramar, já queria tacar adubo, e não tinha feito nada, não tinha aprendido sobre a planta, não tinha estudado, enfim. Eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo, mas já queria fazer um monte de coisa, antes de sentar e respirar e pensar com calma. Então, ansiedade também é uma coisa que a gente tem que controlar, tomar cuidado para não fazer a intervenção na hora errada, não mexer na planta no momento errado. Quarto grande erro, começar com a planta errada. Eu vejo muita gente, às vezes, né, que ganhou um bonsai, ou um pré-bonsai, ou uma muda, ou comprou, né, num viveiro, no supermercado, etc. E nos grupos, nos fóruns, pedir ajuda e um monte de gente. Poxa, você não podia ter começado com isso, começa com outra planta e tal. Em parte, o que a galera quer dizer é o seguinte: existem espécies que são mais difíceis. E não é que sejam impossíveis para o iniciante, lógico que não são, mas elas vão exigir de você, que está começando agora, um controle, um cuidado, uma atenção maior do que aquilo que você está acostumado. Como eu disse lá atrás, no início do vídeo, para quem está começando, né, que ainda não tem, quando eu falei da rega, que você está começando, aquilo ali é uma rotina nova. Se é uma espécie que ela aceita menos, por exemplo, uma ausência de água, e você tem um ritmo bem puxado, viaja muito a trabalho, ou se ausenta muitos dias de casa, ou realmente tem uma rotina com filhos, com família, enfim, uma rotina que realmente possa te fazer esquecer, uma planta mais sensível à falta de água vai morrer. E normalmente, né, isso é qualquer nova atividade que a gente esteja fazendo, qualquer novo hábito, ele leva um tempo para que ele seja incorporado de maneira natural na nossa rotina. Veja, por exemplo, você que está me assistindo, se você sabe dirigir um carro. Você lembra quando você começou a dirigir um carro pela primeira vez? Como foi difícil você conseguir controlar volante, espelhos, né, a embreagem, acelerador, freio, porque é uma mecânica toda nova para você. Com o passar do tempo, isso vai se tornando natural. Mesma coisa, por exemplo, digitação. Quem está começando, quem, né, é da época da datilografia, né, lembra que era difícil você começar a aprender o local das letras? Uma criança, por exemplo, por mais que seja fácil para ela aprender coisas novas, quando ela está aprendendo a digitar, ela fica catando milho, né, buscando as letras no teclado. Por quê? Porque ainda é um hábito novo para o cérebro dela. É a mesma coisa o hábito de regar uma planta, de cuidar dela diariamente. E determinadas espécies
são mais complicadas, requerem uma atenção maior. Então, quando eu digo que é um erro começar com a planta errada, é que isso pode te desanimar de alguma maneira, tá? Não que seja um problema essa planta definhar e vir a morrer, tá? Não vejo, e eu já vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Mas assim, acho que o principal problema é você se desanimar. Poxa, eu não consigo. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Eu tenho um monte de planta em casa, mas eu não consigo ter um bonsai. Pô, peraí. Se você tem um monte de planta em casa e você consegue cuidar de todas essas plantas e elas todas vivem, então sim, você é capaz de ter um bonsai na sua casa. Talvez você esteja com a espécie errada e isso pode ser que esteja te atrapalhando. Por último, eu acho que é o maior erro de todos, tá? Que um iniciante pode ter: desistir. Desistir porque a rotina é muito nova, a espécie é uma espécie mais difícil, ou por N fatores que sejam, né? Ou porque você acabou deixando uma planta morrer. Desistir, eu acho que é o pior que você pode fazer. Porque assim, cultivar plantas é um hobby saudável, assim, te tira um pouco da tua rotina. E aí eu não estou falando só de bonsai não, tá? Eu estou falando de qualquer planta. Te tira um pouco da tua rotina, te faz desestressar. É um momento só seu que você esquece um pouco do mundo ao redor. E nesse momento, né, nesse momento que a gente vive pandemia, vários locais do mundo em lockdown, várias cidades, muita gente perdeu emprego, muita gente está aí batalhando para conseguir sobreviver, enfim. Todo mundo, qualquer que seja o país, né, aqui no Canadá, ou no Brasil, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, qualquer que seja o país do mundo, todo mundo está enfrentando um pouco de estresse em relação a tudo que está acontecendo. Então, assim, não desista. Se deu errado, tente entender o que foi que você fez de errado, onde foi que você errou, o que você fez que de repente fez com que a sua planta tenha morrido. Tente aprender com isso e comece novamente. Comece tantas vezes quantas forem necessárias, mas não desista, porque assim, todo hobby vale muito a pena, porque é uma forma da gente escapar um pouco do estresse do dia a dia, da nossa rotina, e a gente dá uma recarregada, sabe? A gente recarrega a nossa bateria para a gente enfrentar a dureza que a gente vive nesse mundo. O que você achou dos 5 erros que eu mencionei até agora? Gostou? Não gostou? Concorda com todos eles? Discorda veementemente? Problema nenhum. Se você discorda, então coloca aqui nos comentários quais são os erros que você acha que são mais críticos do que eu comentei. Agora, eu não quero só ficar falando de erro, eu também quero falar de dicas que podem te ajudar, dicas motivacionais mesmo, para que você siga em frente nessa arte que, assim, cada dia mais e mais pessoas começam, porque realmente ela é muito prazerosa. Como eu disse, cuidar de plantas é muito prazeroso. E bonsai é um projeto de longo prazo. Então, daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos, você olha e pensa assim, caramba, eu comecei essa plantinha como uma muda, fiz uma estaca dela, eu fiz uma alporquia. Caramba, essa planta aqui eu comecei por semente. Eu estava assistindo outro dia um canal de um bonsaísta aqui do Canadá, eu gosto muito de assistir os vídeos dele, e ele mostrando um ficus que ele tem há 20, 25 anos, foi o primeiro bonsai dele. Ele começou por semente, mas ele logo na sequência ele comprou outras plantas, porque ele não aguentou ficar esperando muito tempo, e assim, poxa, super bacana de ver, né? 25 anos depois, ele com aquela mesma árvore. É legal lembrar assim, tudo que você fez e ajuda a gente a caminhar nesse mundo. Mas vamos às dicas? Então bora lá! Eu já disse nesse vídeo uma vez, já disse isso em outros vídeos e volto a repetir. Todo mundo já matou uma árvore. Qualquer especialista que você conheça, o mais renomado bonsaísta, já matou, já perdeu galho, já perdeu uma ramificação, já matou uma planta inteira. Assim,
Isso é uma coisa que muito pouco se fala e que deveria ser falado mais. Porque quem está começando, muitas vezes, erra na rega, erra na fertilização, erra às vezes numa poda, né? Faz poda em excesso. Eu já fiz isso várias vezes, até para ver qual era o limite da planta. Fui podar a raiz demais, a planta não sobreviveu. Sim, tem plantas que o ideal é você fazer poda de raiz e não desfolhar. Sabe por quê? Isso vai ser um assunto para outro vídeo, porque a reserva de energia dela está nas folhas e não nas raízes. E você não pode, se você tirou as raízes, você não pode desfolhar, porque ela precisa recuperar energia de algum lugar para fazer o desenvolvimento de novas raízes. Aí você faz a poda de raiz, faz a poda de folha. O que acontece? A planta não tem energia. E sem energia, o que acontece com qualquer ser vivo? Morre. Então, assim, se matei a planta. Lembra que eu falei? Aprenda com os seus erros, entenda o que você fez de errado e comece novamente. É isso. Morreu a árvore, caramba, o que foi? E assim, eu já cansei de ver bonsaístas dizendo, caramba, eu cuidei dessa árvore aqui como eu cuido de todas as outras, eu tenho outras espécies, né? Outros bonsais dessa mesma espécie, todos os outros estão vivos e essa aqui morreu. Por quê? Ele não sabe. Ele vai tentar olhar para ver se apodreceu a raiz, se teve algum bicho, alguma infestação, enfim. O ponto mais importante aqui, a dica mais importante, a motivação que eu quero te dar é: morreu? Não tem problema. Todo mundo já matou uma árvore, todo mundo já matou uma planta. Então você não vai ser o primeiro, não será o último. Não desista. Lembra que eu te falei do erro? Estude. Poxa, Varim, mas eu não quero ser um bonsaísta renomado, cara. Eu não quero, sabe, ser essas pessoas que vivem de bonsai. Tá bom, não estou falando para você estudar, para você ser o cara que domina todas as técnicas, o mestre. Não estou dizendo isso. Mas assim, você tem algumas espécies, você tem algumas árvores com você. É legal você estudar sobre essas espécies. É legal você conhecer o que cada espécie, né, que tipo de substrato cada espécie gosta, qual o melhor momento para que você possa fazer uma poda de raiz, uma poda, né, foliar, quando você pode transplantar, como que você vai lidar com aquela planta que você tem. Então, minimamente, você precisa estudar sobre aquela planta. Ah, eu comprei essa planta aqui. Legal. Conheça a sua planta. Porque, como eu já disse isso aqui algumas vezes, quando você conhece a planta que você tem, perdão, quando você conhece a planta que você tem, é mais simples de você pedir ajuda, de você buscar informações, de você, às vezes, mandar mensagens para bonsaístas com muita experiência e que vão poder te ajudar sem te cobrar por isso, sem te pedir nada em troca. Mas é mais fácil. Sim, quais são os estilos possíveis para a planta que você quer, né? Será que cai bem você fazer uma cascata? Será que cai bem você fazer um formal ereto? Depende da espécie. Tem espécie que vai ficar melhor, tem espécie que não vai ter muito a ver. Então, assim, será que eu posso fazer o transplante agora? Será que eu posso fazer uma desfolha completa nesse tipo de espécie? Então, estude não apenas a técnica, mas principalmente a espécie que você tem. Porque conhecendo a espécie, é menos provável que você cometa erros que possam matar a sua planta. E mesmo os erros que você venha cometer serão erros contornáveis, porque você conhece daquela espécie e você sabe, né, o que você está fazendo com ela. Tenha mais árvores. Lembra que eu falei, não tenha o primeiro bonsai através de semente, porque isso pode te gerar ansiedade? Então, tenha mais árvores. Eu costumo brincar aqui em casa que a minha esposa diz que eu vou transformar a minha casa num Jumanji. Né? Quem assistiu o filme, o primeiro filme, vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Eu não quero transformar a minha casa numa mega floresta,
mas eu quero ter várias espécies na minha coleção, porque cada espécie se comporta de maneira diferente, cada espécie vai me permitir fazer uma intervenção em épocas diferentes. Então, assim, tem árvores que eu vou poder fazer intervenção no inverno, tem árvores que não. Tem árvores que eu vou poder fazer intervenção na primavera, tem árvores que não. Então, quanto maior for a tua coleção, quanto maior for a diversidade de plantas que você tenha, maior a probabilidade de você ter sempre alguma coisa para fazer do que simplesmente colocar água na tua planta. E isso é uma coisa bacana, né? Que você, cada hora, possa estar fazendo alguma coisa, praticando uma técnica, desenvolvendo algo nas tuas espécies. E com o passar do tempo, né, você vai estar sempre fazendo uma desfolha, né, uma pinçagem, uma poda de raiz, uma aramação. Você não só está praticando aquela técnica, como você também está podendo acompanhar e ver como é que cada planta está reagindo. Então, quanto mais plantas, melhor. Dedicação. Qualquer hobby, qualquer atividade que a gente queira levar a sério, a gente precisa de alguma maneira se dedicar, né? Se você quer ir para a academia praticar exercícios, você precisa se dedicar, né? Ter aquela regularidade. Se você quer aprender a pintar ou a tocar um instrumento, você precisa de uma dedicação para que você possa aprender. É a mesma coisa com bonsai. Contar um segredo para vocês. A primeira coisa que eu faço todos os dias, de segunda a segunda, assim que eu acordo, é olhar as minhas plantas. Todos os dias, quando eu acordo, parece até a música do Legião Urbana, né? Todos os dias quando acordo, mas não, mas acabou sendo. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ir lá olhar as minhas plantas. Ver como é que está o estado delas, se elas estão com alguma aparência diferente, se o substrato está seco demais, se eu vou precisar regar naquele dia. E olha que assim, eu sou um apaixonado por café. Eu não vivo sem café. Mas antes mesmo de tomar meu café, eu vou lá e dou uma olhadinha. Mesmo assim, não vou dar uma olhada para fazer alguma... Não é isso. Eu vou lá, simplesmente olho, vejo se está tudo bem, se está tudo, né, se alguma mudança, se aconteceu algo diferente, se eu preciso fazer alguma coisa agora. Bom, eu acho que talvez eu tenha que regar hoje. As minhas tropicais, por exemplo, que estão dentro de casa, eu estou regando elas a cada 2 dias. Eu estava regando antes a cada 3, mas agora, como o frio começou a ficar muito intenso, lá fora, né, hoje, por exemplo... Está uma temperatura até que gostosinha de ficar lá fora, está menos 3 graus, com sensação de menos 10, pelo menos estava de manhã cedo. Essa semana agora a gente vai ter menos 19, com sensação de menos 25, então a umidade externa cai muito e, consequentemente, a umidade dentro de casa também cai. Por quê? Primeiro porque a temperatura, né, a umidade do ar, ela já está muito baixa. Como eu tenho que ficar com o aquecimento da casa ligado o tempo todo, né, o aquecimento tira pouca umidade que o ar tem. Embora tenha umidificador em todos os ambientes da casa, ainda assim a umidade não passa de 50%. Para as plantas, isso é pouco. Então, o ambiente onde elas estão, as minhas tropicais, fica ali na casa dos 70, 75, 80, é mais ou menos a umidade relativa do ambiente onde elas estão. E já aconteceu de deixar o ambiente aberto, enfim, a umidade despencar muito. E eu amanhecer com a umidade ali em 30%, 35%. Isso é ruim para as plantas. Então, não necessariamente eu vou fazer uma intervenção naquela hora, mas eu vou lá olhar, eu vou lá conferir diariamente para ver o estado que elas estão. Lembra umas árvores que eu fiz em Amadori e que eu mostrei para vocês um vídeo onde eu transplantei elas, né, para um vaso plástico temporário, e elas estão na minha varanda aguardando o início da primavera para que eu possa começar a fazer alguma coisa? Se você não assistiu esse vídeo, é um vídeo bem legal, eu vou deixar o card aqui em cima.
Eu não vou na minha varanda lá olhar fisicamente todo santo dia, mas eu olho pela janela para verificar se está tudo ok, se a proteção contra o vento, né, para que elas não ressequem demais, se continua no lugar. E já aconteceu da gente ter aqui ventos de 50, 70 quilômetros por hora e sai tudo do lugar, e eu fui lá, reposicionei para proteger. Então, isso ajuda a criar essa rotina. Então, no que todo dia eu vou lá olhar, não, eu tô achando que esse substrato está seco. Então, chego lá, dou uma olhada, opa, não, realmente está seco, vou regar assim. Não, peraí, de ontem para hoje não secou tanto, acho que dá para segurar mais um dia sem colocar água aqui. Então, isso ajuda a construir aquela rotina diária. Então, já é uma coisa que é natural para mim, né? Essa dedicação com elas. E aquilo que eu não conheço das espécies que eu tenho, ou que eu preciso aprender ou aprimorar, eu tô ali todo dia lendo, né? Sempre que eu tenho, às vezes tem dias que não tem nada de interessante, não tem nenhum filme, nenhuma minissérie interessante para ver na televisão. Eu vou, procuro no YouTube algum vídeo legal, alguém que tenha muita experiência numa determinada técnica que possa me ajudar, né? Poxa, como é que eu faço para dar aquele efeito torcido no tronco de um junípero, por exemplo? Eu vou lá, dou uma catada, pesquiso. Então, essa dedicação é essa que eu estou me referindo, de você estar sempre buscando informação, estar sempre acompanhando a sua planta e fazer disso realmente uma rotina. E por último, permita-se quebrar regras. Como assim? O que você quer dizer? Vou dar um exemplo. Esses dias eu vi uma foto de uma jabuticabeira no estilo de cascata. Eu acho que não tem nada a ver. Assim, não estou criticando quem fez. Eu não gosto. Eu gosto muito mais de um bonsai que tende a parecer como aquela árvore poderia ser na natureza, ou mais próximo disso. Tá? Assim, eu não sou um naturalista extremista, mas assim, eu tenho uma tendência a gostar mais dos estilos em que se aproximam com a realidade natural de uma árvore. E pode até ser que exista, mas eu não acho que seja natural uma jabuticabeira em formato de cascata, porque o normal da jabuticabeira é subir, né? Não é descer. Então, assim, ficou bonito? Com certeza ficou muito legal. Eu faria? Talvez não. Mas a pessoa que fez, talvez muitos não fizessem, mas de certa forma a pessoa fez uma coisa diferente, né? Ela pegou uma planta que normalmente eu pelo menos não consigo imaginar uma jabuticabeira indo para baixo e fez um bonsai desse jeito, né? Eu acho que assim, o que eu quero dizer com se permita quebrar regras é que eu penso assim, um dia alguém teve a ideia de fazer fusão de troncos, né, para criar um bonsai, para criar um estilo diferente. Ou porque se inspirou no que viu na natureza, ou porque testou uma técnica nova. Um dia, alguém testou e resolveu fazer uma transfixia. Então, assim, e hoje em dia outras pessoas fazem, mas alguém foi o primeiro. Alguém instalou daquele estalo e, putz, e se eu fizer isso? Será que vai funcionar? Quando eu falo se permita quebrar a regra, é que de repente você pode achar que para a planta que você tem, um mix entre dois estilos, ficaria show de bola. Ia se parecer com uma coisa muito bacana, uma árvore que você conhece, ou um estilo, né? Enfim, que você goste, mas algo que te agrade. E assim, e tem que ser algo que te agrade, e não só porque a planta é sua, porque é o seu momento, é o seu hobby, e é o momento de você olhar para a planta e falar assim, caramba, que legal, que bacana, de você realmente gostar de ver. Vai adiantar? Se eu disser para você, tira esse galho e entorta esse daqui. Aí você faz a sugestão que eu estou te dando, você olha e, putz, não era isso que eu queria fazer. Tá, mas não ficou como eu gostaria. Não vai ter o mesmo tempero, não vai ser a mesma coisa. Então, assim, se permita tentar
E se a planta morrer, morreu. Como sugestão, tente comprar mudas, né, que sejam mais baratas. De repente, em vários locais, né, em várias cidades, você encontra, às vezes, pequenos viveiros, onde é possível você comprar muda a um preço muito bom. Né? Se você tiver acesso a fazer coletas de determinadas espécies, né, tem diversos grupos no Facebook que você pode fazer troca de planta. Né? Você pode oferecer uma muda, pedir uma muda em troca. Por exemplo, quem tem macieira, né, que às vezes não consome todas as maçãs, cai um monte de maçã, brota um monte de maçã. O mesmo muitas vezes se aplica para jabuticabeira, pitangueira, aceroleira. Então, assim, são mudas, né, que você pode adquirir praticamente sem custo e que você pode ali brincar, você pode tentar, você pode, sabe, fazer um monte de coisa bacana e no final você ter, ó, um bonsai que você olhe e fale assim, olha aqui, ó, com orgulho, pô, eu fiz isso daqui. Então, é isso um pouco que eu quero dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu intuito aqui foi dividir com vocês o que eu considero como os principais erros e aquelas dicas que eu acho importantes, sabe, para a gente dar para quem está começando, para a gente motivar quem está começando, porque eu acho que assim, todo mundo tem o direito de praticar e todo mundo tem o direito de ser feliz com a sua planta do jeito que ela quer. Se você não gostou, não esquece. Escreve aqui embaixo que você não gostou. Assim, vai ser legal para mim eu ouvir uma opinião diferente, a gente vai poder conversar um pouco, eu não tenho problema nenhum em ouvir uma opinião contrária da minha, muito pelo contrário. Eu gosto de ouvir opiniões diversas, porque isso é enriquecedor e isso me faz aprender mais e quem sabe, né, de repente eu não faço até um outro vídeo com comentários de pessoas que não gostaram desse aqui. Se você gostou, deixa o teu like aí e se você não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder nenhum vídeo, tá bom? A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.